E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe algumas dicas, né? Um passo a passo, digamos assim, para você estudar redação e para você fazer redação de uma forma melhor, mais prática, mais rápida, mais fácil, otimizando o tempo na hora da prova, até porque a gente sabe, né? Que só tem redação, temos também linguagens e humanas no dia, 90 questões no total. Então eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo, né? Com esses macetes, você consegue, de alguma maneira pelo menos, né, otimizar tempo na hora da prova e fazer a redação em pouco tempo. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu acho que com todas essas dicas você vai conseguir entender um pouco como funciona a redação do Enem e como você pode aplicar essas dicas na prática para, né, a seu favor, digamos assim, para você melhorar e ter um melhor rendimento nessa área em redação em específico. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Enfim, let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Separei aqui 5 dicas para falar com vocês. E a primeira diz respeito à estrutura, né? A estrutura da redação do Enem, dissertativa e argumentativa. Por que isso? Porque quando você tem a noção de como funciona, né, o esqueleto, digamos assim, eu acho que isso é a base e você tem que saber isso, porque a partir disso você consegue produzir seus textos, né? Existem várias tipologias textuais, né? Mas quando você vai primeiro, né, olha primeiro ali a estrutura e vê como é que é cobrado mesmo no Enem, fica muito mais prático e muito mais fácil. Então eu acho que isso já até se relaciona com a segunda dica, e eu já vou falar logo de uma vez por todas, né? A primeira e a segunda, para vocês entenderem um pouco isso. Porque a estrutura está dentro de uma dessas competências, né? Como vocês sabem, a redação do Enem, ela tem 5 competências, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A primeira diz respeito mais à questão de ortografia, de vocabulário, de escrita, né? De concordância nominal, verbal, espaçamento, margem, vírgula, crase. Então diz respeito muito a todo esse cenário, a todo esse contexto. Então, uma ótima dica, por sinal, para você melhorar nisso, por exemplo, em questão de vocabulário, né? É você ter uns sinônimos do lado, né? Aquele site, porque assim, com isso você consegue entender um pouco como diversificar as palavras no seu texto e não deixar ele pobre de vocabulário mesmo, porque eu vejo que às vezes muita gente fica repetindo o tema da redação, né? Tá expresso ali, né? Quando você olha ali o tema da redação, né? O tema proposto para você fazer o seu texto, a pessoa sempre coloca da mesma forma que está ali. E eu acho que quando você diversifica, quando você coloca um vocabulário diferente, uma outra palavra, tudo fica muito mais rico, fica muito mais bonito no seu texto. Então isso diz mais respeito à competência 1, também questão de espaçamento, como eu falei, né? De margem, de crase, de pontuação, de vírgula. Então, quando você tem conhecimento disso, da competência 1, você já consegue poupar, né? Eu acho que isso é a base, certo? Se você não tem noção da base e se você não tem um bom domínio da base, fica muito difícil de você produzir uma redação, por exemplo, em 30 minutos. Porque se você não sabe a base, como é que você vai saber o resto, entendeu? A parte mais avançada. Então eu acho que isso está mais na parte iniciante e se você não tem um bom domínio, se você não consegue entender isso, né, e aplicar na prática, fica muito mais difícil. A competência 2 é em relação a essa primeira dica que eu já tinha dito, em relação à estrutura dissertativa e argumentativa. Então é essa capacidade mesmo de você entender como é a tipologia textual, certo? E que é dissertativa e argumentativa. Então, por exemplo, questões de escrever na terceira pessoa do singular, né? Não ser pessoal a ponto de falar assim, eu acho que o tema deveria, tal. Não, é sempre assim, deve-se pontuar, é nítido como uma problemática, sabe? Sempre na terceira pessoa do singular, de preferência, né? E toda aquela questão, por exemplo, de parágrafo, então, introdução, D1, D2 e conclusão. O que eu tenho que colocar na introdução? O que eu tenho que fazer no desenvolvimento, né? No D1 e no D2? O que eu tenho que colocar na conclusão? É ter conhecimento disso. E além de tudo isso, a questão do repertório, né? O repertório sociocultural, que eu sempre digo também, que é facultativo, é opcional na introdução, mas no desenvolvimento não. No desenvolvimento ele é obrigatório, né? Você precisa colocar. E aí é isso, galera. Tipo, em relação à competência 3, a gente tem questões de argumentação. Então, quando você pode relacionar o tema com o que você trouxe, né, com o repertório, você defendendo seu ponto de vista, trazendo exemplos, explicações, todo esse cenário, digamos assim. A competência 4 diz respeito aos recursos coesivos, né, conectivos. Então, quando você linka e liga, na verdade, parágrafos distintos no seu texto, né, por meio de conectivos. Então tem conectivo aditivo, conectivo de oposição, né, de continuação, e aí você sempre insere daquela forma, né, acho que de uma forma mais coerente e correta, né. E por fim a competência 5, que diz respeito à conclusão. Então quando você usa, né, o agente social, a ação, o modo e o meio, a finalidade, o detalhamento, então o fechamento, o tópico frasal,
diz respeito mais a esse cenário, né? Então, eu acho que quando você compreende as competências, fica muito mais fácil de você produzir um texto de uma forma mais rápida, porque isso é a base. Se você não domina a base, fica muito difícil de você ir para a parte mais avançada. E isso é bem semelhante com matemática também. Por exemplo, não tem sentido nenhum você ir estudar, né, log ou então probabilidade, um assunto muito complexo, muito difícil, né, para alguns, e chegar e não estudar o básico, né, a matemática básica. Porcentagem, números decimais, né, quando você divide números quebrados, então multiplicação, adição, soma, enfim. Então assim, quando você não tem a base firmada ali, né, quando você tem o domínio da base, fica muito mais difícil quando você não tem. E eu acho que a partir disso, tendo compreensão dessas competências e principalmente da estrutura dissertativa argumentativa, fica muito mais claro e muito mais fácil para você produzir um texto em um menor tempo. É isso. Essa é a primeira e segunda dica de uma forma misturada. Vamos agora para a terceira dica. A terceira dica é em relação à redação coringa. Aqui no canal, eu costumo colocar vários modelos prontos de redação justamente para facilitar vocês, né, nesse processo, porque a estrutura já está pronta e a estrutura é compatível, né, é justamente a estrutura que eu já tinha dito, da redação da ENEM, né, a dissertativa e argumentativa. Mas, assim, o que eu vejo é que às vezes a galera fica muito presa na redação coringa, né? Por mais que a redação coringa seja um material de apoio, seja uma forma de você otimizar tempo na hora da prova, né? E por sinal isso ajuda muito nessa questão de você fazer a redação em um menor tempo. Eu vejo que a galera fica muito presa no modelo pronto e não argumenta. Você tem que argumentar, tem que explicar, tem que trazer exemplos, tem que fundamentar o que você está dizendo ali, né? Tem que mostrar seu posicionamento crítico mesmo. E mostrar que você entendeu o assunto, que você sabe o que você está falando, que você tem bom domínio do tema, né? Da problemática em si, do tema discutido. Então, assim, se você ficar só preso no modelo pronto, na redação coringa, isso não vai dar de nada. Então, assim, você tem que argumentar também, você tem que fazer essa parte. E a redação coringa é uma ótima forma, né? É um ótimo material de apoio, porque a estrutura já está pronta, você já tem tudo ali completo, introdução, D1, D2, conclusão. Só tem que se preocupar com aquelas palavras que estão entre parênteses, né? Mas de resto, é uma ótima forma também, é uma ótima dica de você fazer a redação de uma forma mais rápida, mais prática, mais estratégica, sem tanta agonia, né? Sem tanto sofrimento. A quarta dica, eu acho que também está muito relacionada a isso, a essa questão de você treinar e de você praticar, de você fazer redação. Eu vejo que tem muitas semelhanças de redação com matemática, porque é a mesma coisa. Se você não pratica, se você não treina, se você não faz questão, né, como em matemática, e aqui se você não faz redação, fica muito difícil de você diminuir seu tempo. Então você tem que treinar. Tem que fazer mesmo redação, pega vários temas de redação. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em redação. Uma coisa que me ajudou muito foi justamente isso, treinar. Então eu pegava muitos temas, né? Na semana, no início, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. Então, normalmente eu fazia uma redação por semana. Depois eu já fui aumentando essa quantidade, né? Conforme eu já estava me sentindo ali mais confiante, mais capaz de conseguir fazer as redações, né? E eu percebo que o treino e a prática me ajudou muito, porque eu fui ganhando experiência, eu fui conseguindo entender, né, onde é que eu estava errando, onde eu precisava melhorar. Então tudo isso me ajudou muito. E essa é uma ótima dica para você colocar no seu dia a dia e para você aplicar nessa questão de estudar a redação. Porque assim, se você não treina, se você não pratica, se você faz a redação uma vez por mês, eu acho que isso está errado. Você tinha que aumentar mais essa quantidade, né? Porque só assim você vai entender mesmo como funciona. E eu acho que, antes de tudo, você também ter alguém para poder corrigir essas redações e você olhar, né, e observar seus erros para você não cometer mais em cima desses erros, né? Quando você estiver fazendo a sua próxima redação, que esse erro não esteja mais ali presente. Então, eu acho que isso também me ajudou muito, porque quando eu via que eu estava errando alguma coisa, eu já não cometia mais aquele erro, sabe? E isso foi me ajudando muito mais. Uma outra questão que me ajudou muito também, e eu acho que isso já é a quinta dica, é você estudar parágrafo por parágrafo. Então, como eu não tinha bom domínio da redação por completo, eu fui estudando primeiro a introdução. Então, quando eu senti que eu já estava com bom domínio da introdução, eu já sabia como fazer a introdução, eu fui para o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu pegava 20 temas, né, no mês. E aí eu só fazia a introdução daquele tema. Só a introdução. Eu não me preocupava com mais nada. Então eu só fazia a introdução. E eu ia cronometrando, porque assim eu conseguia ver meu tempo e tipo assim, eu pensava assim, bom, eu estou conseguindo fazer a introdução em 5 minutos. Aí, se eu quero fazer em 30 minutos minha redação por completo, eu tenho que pensar, bom, se eu estou fazendo 5 minutos a introdução, o desenvolvimento que é maior, eu tenho que fazer em torno de 10 minutos. A conclusão eu posso fazer em torno de 10 minutos também, porque tem muita coisa ali para falar. Já tenho 25 minutos, então eu tenho 5 minutos para passar limpo. Então eu fui pensando nisso, entendeu? E uma das coisas que me ajudou muito também
foi ganhar experiência para poder não passar mais a limpo. Então eu não fazia rascunho, eu já ia direto para o definitivo, para otimizar meu tempo. Então isso tudo foi treino. No início eu acho que isso jamais passaria pela minha cabeça, eu jamais faria uma redação direto no definitivo, na folha definitiva, mas com o tempo eu já fui ganhando mais confiança e eu senti que se eu fizesse um rascunho para depois passar para o definitivo, eu ia perder muito tempo. Então isso foi uma ótima forma também que me ajudou a otimizar tempo na hora da prova. Então toda essa questão de você praticar, de você treinar, né, de você cronometrar e de você fazer cada parágrafo por parágrafo e entender como funciona cada um, né, e ter noção do tempo em cada parágrafo, como você estrutura, como você faz, tudo isso ajuda muito. Então acho que essa seria a última dica que eu queria passar para vocês. Treinem, pratiquem, faça o máximo de redações que você conseguir, porque só assim você vai melhorar e vai diminuir seu tempo. E o ideal é que no início, se você não sente tanta confiança, faz no seu tempo. Eu me lembro que no início eu ficava tipo 5 horas fazendo só uma redação, porque eu realmente não tinha domínio, eu não sabia fazer redação. E eu me sentia muito seguro, né? Eu não tinha tanta confiança comigo mesmo. Então, com o tempo, com o passar do tempo e fazendo redação, treinando, eu fui melhorando e aí eu percebi que eu poderia melhorar nessa questão também do tempo. Então eu comecei a cronometrar e aí eu tentava, né, bater meu recorde, digamos assim. Então eu me lembro que no início eu ficava tipo 5 horas, depois eu diminui para 2 horas, depois eu fui para 1h30, depois eu fui para 1 hora. E eu tentava fazer no menor tempo possível, mas também com a qualidade do meu texto, né? Com a letra legível, tudo bonitinho, mas sempre mantendo essa qualidade. Mas tentando ao mesmo tempo diminuir meu tempo, porque eu sei que na hora da prova eu não só tenho redação. E às vezes eu errava muito e eu não tinha um bom rendimento no primeiro dia de Enem, né? Porque eu focava muito na redação, eu ficava muito tempo na redação, e aí quando eu chegava para fazer humanas e linguagens, eu não tinha quase tempo nenhum, né, para resolver as 90 questões. Então você também tem que ser estratégico a esse ponto, né, de fazer a redação em um tempo menor, para poder ter tempo também para responder as outras questões, né. Mas no geral é isso, meu povo, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco, né, como funciona essa questão de fazer a redação com um tempo menor, mais curto. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês, e aproveite também e deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Enfim, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.